O Irã achava que tinha todas as cartas na manga no Estreito de Hormuz. Claro, a infraestrutura militar do regime foi destruída, mas os barcos rápidos no estreito ainda favoreciam o Irã. Agora, não mais. Os Estados Unidos enviaram algo ao Irã que vai mudar toda a guerra da noite para o dia e já segue para o Estreito de Hormuz. Este é o pior pesadelo do Irã. O regime não esperava. Tropas dos Estados Unidos podem estar se preparando para entrar no Irã. Em 14 de março, diversos veículos de imprensa, como a BBC, informaram que os Estados Unidos enviavam mais navios de guerra ao Irã. Isso por si só já seria digno de notícia, já que mais força naval geralmente significa mais ataques ao território do Irã. Vimos os deslocamentos de porta-aviões dos Estados Unidos recentemente, mas isso é diferente. Os navios rumo ao Irã são liderados pelo USS Trípoli, navio de assalto anfíbio que também comanda uma unidade expedicionária de elite dos fuzileiros navais dos Estados Unidos ao Oriente Médio. Isso é significativo. Navios anfíbios e unidades expedicionárias mostram claramente que os Estados Unidos estão se preparando para colocar tropas em solo. Explicaremos se isso procede mais adiante no vídeo. Sobre o grupo enviado, o The War Zone, ou TWZ, traz mais detalhes. O agrupamento mais recente de navios partiu após o Comando Central dos Estados Unidos receber aprovação direta do secretário de Guerra, Pete Hegseth, para o envio. Segundo o veículo, um grupo anfíbio de prontidão, ARG, com uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, está indo para o Irã. Um ARG geralmente tem um navio de assalto, 2 docas de transporte e uma embarcação de apoio, levando uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, MEU, com ao menos 2.200 fuzileiros. E é possível que eles possam transportar ainda mais. O New York Times sugere que cerca de 2.500 fuzileiros estão a caminho do Oriente Médio e nos fornece o nome da unidade que está sendo enviada, a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. Neste momento, o USS Trípoli e os navios que ele lidera estão navegando para o Oriente Médio a partir de sua base habitual no Japão. Notamos que fuzileiros e marinheiros nesses navios têm se preparado para algo. Em 13 de março, o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos divulgou imagens de marinheiros do USS Trípoli fazendo exercício de tiro real no dia anterior. Embora isso tenha sido apresentado como um exercício de rotina, e pode muito bem ter sido, o momento parece não ser mera coincidência. Em 12 de março ocorria o exercício. 2 dias depois, saiu a notícia de que o USS Trípoli seguia para o Oriente Médio. É aqui que a situação piora para o regime do Irã. Este ARG e a unidade expedicionária podem ser os primeiros de vários. Em uma postagem no X, Ian Ellis revelou que os Estados Unidos mantêm outros ARGs e forças-tarefa no Pacífico, que podem ser enviados ao Irã a qualquer momento. Entre elas estão a Força-Tarefa Ashland, atualmente na Tailândia, e o USS Arlington, outro navio de guerra anfíbio, que em 1º de março realizava operações repetidas de embarque em Norfolk, cercado por barcos de segurança armados. Pode ter sido um treinamento para a missão no Irã? Não sabemos ao certo, mas esse tipo de exercício parece simular as condições que o navio enfrentaria no Estreito de Hormuz. Fique com essa rota marítima em mente, porque vamos voltar a falar dela em alguns instantes. Além da força-tarefa e do navio de guerra mencionados, Ian Ellis informa que 3 ARGs, Iwo Jima, Foxer e Kearsarge, estão prontos para se juntar ao USS Trípoli e seu grupo, caso os Estados Unidos os convoquem. Então, o que podemos estar vendo aqui é o início de algo muito grande em termos de deslocamento de fuzileiros navais. Mas mesmo que não seja, o USS Trípoli e seus navios de apoio já indicam ao Irã que a postura dos Estados Unidos na guerra está prestes a mudar. Essa mudança não será imediata. Uma atualização de fonte aberta compartilhada por MT Anderson no X aponta que o USS Trípoli segue rapidamente para o Oriente Médio. Isso pode ser acompanhado por fotos de satélite que mostram que o rastro do navio é grande o suficiente para indicar que ele está indo a toda velocidade para chegar ao Oriente Médio. No entanto, mesmo a essa velocidade tão alta, o navio e seu grupo ainda precisam chegar ao Oriente Médio, a partir de onde estão estacionados em White Beach, que fica em Okinawa, no Japão. O navio de guerra foi visto perto do canal de Bashi, entre Taiwan e Filipinas, em 12 de março, e pode demorar até 2 semanas para chegar ao Oriente Médio. Mas a manchete continua. Estados Unidos enviam fuzileiros e navios de guerra anfíbios ao Oriente Médio. Esse é o maior pesadelo do Irã, principalmente pela sua influência no Estreito de Hormuz. Antes de falarmos disso, é importante entender o que é uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, pois isso indica o que os Estados Unidos podem estar planejando com este deslocamento. Esse tipo de unidade está entre as mais versáteis que as Forças Armadas dos Estados Unidos têm a oferecer, com o New York Times observando que elas são frequentemente chamadas de Força de Emergência Americana. Em outras palavras,
Essas são as unidades que você chama quando tem um problema urgente que precisa ser resolvido. As unidades expedicionárias de fuzileiros navais atuaram em diversas funções, de combate à pirataria, a serem as primeiras a desembarcar tropas em grandes operações, como na Guerra do Afeganistão em 2001. São forças autossustentáveis e rápidas, formadas por elementos aéreos, terrestres e logísticos, divididos em 4 agrupamentos. O elemento de comando funciona como quartel-general e apoia todas as forças destacadas. O elemento de combate terrestre é a principal força de combate da unidade expedicionária de fuzileiros navais em poder de fogo. Esse elemento geralmente inclui um batalhão de infantaria de fuzileiros navais, com apoio de artilharia, reconhecimento, engenheiros e veículos anfíbios para desembarques em território inimigo. Incluindo o elemento de combate de aviação, você adiciona um pouco de poder aéreo à mistura. Um esquadrão médio de helicópteros, que contém vários modelos de helicópteros de transporte, faz parte desse elemento. Uma unidade expedicionária de fuzileiros navais pode levar caças, helicópteros de ataque, equipe de defesa aérea e outros recursos para apoiar tropas em terra. Por fim, o elemento de combate logístico fornece transporte, suprimentos, equipamentos, manutenção e serviços médicos, essenciais como apoio. Isso não é os Estados Unidos enviando só alguns soldados ao Oriente Médio. Esta é uma unidade de fuzileiros navais de elite, que integra uma equipe maior de assalto anfíbio, marcando uma mudança total de postura dos Estados Unidos. O Estreito de Hormuz sentirá mais o impacto dessa mudança. O Irã tem provocado estragos nesse estreito, e o motivo é claro. Apesar de sua infraestrutura militar devastada no continente, manteve o foco no Estreito de Hormuz. Lanchas rápidas do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, e drones lançados do Irã atacam navios comerciais, destacando o Estreito de Hormuz como uma das principais rotas marítimas do mundo. Essa passagem de água tem só 31 milhas de largura na entrada e saída, facilitando o patrulhamento pelos barcos do Irã. E é essencial para o transporte de 20 milhões de barris de petróleo por dia, a partir de 2025. As ações do Irã no Estreito, que quase fecharam a via marítima, exceto por poucos navios que a cruzam, ameaçam a economia global. Segundo a CBS News, em 15 de março, o Irã transforma o estreito em ponto de estrangulamento ao atacar navios comerciais, elevando os preços do petróleo. Atualmente, segundo o veículo, uma das maiores prioridades dos Estados Unidos é retomar o controle do Estreito de Hormuz da Guarda Revolucionária Islâmica, que já atacou ao menos 16 embarcações comerciais até 12 de março, resultando em 8 mortes e uma pessoa desaparecida. Segundo a TWZ, só 77 navios atravessaram o estreito na primeira metade de março. Para contextualizar, no mesmo período em 2025, houve 1.229 passagens pelo Estreito de Hormuz. Então estamos vendo apenas cerca de 1/16 do tráfego que deveria estar passando pelo estreito, realmente conseguindo atravessar agora. Esse é o poder de barganha do Irã. Esses ataques seguirão enquanto o Irã e CGRI mantiverem influência no Estreito de Hormuz. A chegada da Força Expedicionária de Fuzileiros Navais ao Estreito indica uma nova fase da guerra com o Irã, após os Estados Unidos destruírem a infraestrutura militar do país com ataques aéreos. A chegada dessa unidade muda tudo. Este é o The Military Show, trazendo o panorama completo, não só manchetes. Inscreva-se para ficar sempre à frente. Então, a mudança de postura. A chegada do USS Trípoli e de até 2.500 fuzileiros navais oferece aos comandantes locais a opção de executar diversas missões de segurança no Estreito de Hormuz. Essas missões podem envolver evacuar passageiros de navios comerciais atingidos, ou, se os Estados Unidos decidirem enviar tropas, operações limitadas contra portos e locais de onde o Irã lança barcos de ataque rápido para o estreito. Vale notar que a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, atualmente indo para o Oriente Médio, integra a postura de força dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos estão realocando ativos importantes, embora provavelmente apenas por um curto período, o que envia uma mensagem clara de que estão dispostos a se enfraquecer na região do Indo-Pacífico para fortalecer sua postura em relação ao Irã. Os Estados Unidos não deixam que ações do Irã no Estreito de Hormuz os façam recuar. Estão enviando mais poder de fogo ao Oriente Médio. Esse deslocamento ocorre cerca de 2 semanas após os Estados Unidos iniciarem a Operação Fúria Épica e, segundo o Gulf News, pode permitir ao Pentágono atacar ilhas no Golfo Pérsico, das quais o CGRI depende para sua estratégia no Estreito de Hormuz. A 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais pode atacar baterias de mísseis e locais de lançamento de drones nessas ilhas. Junto à eliminação das últimas capacidades de minagem do Irã, após os Estados Unidos destruírem 16 embarcações de minagem iranianas,
segundo o Comando Central dos Estados Unidos. Como dissemos, uma unidade expedicionária de fuzileiros navais no Oriente Médio dá opções aos Estados Unidos. Segundo Hegseth, há um plano em andamento, embora os Estados Unidos não revelem exatamente qual seja. Em coletiva em 13 de março, Hegseth afirmou: só há restrição em Hormuz porque o Irã atira nos navios. Se o Irã parar, o trânsito estará liberado. Pode parecer óbvio, mas isso também revela o que se passa na mente do secretário de Guerra dos Estados Unidos. Hegseth afirma que os Estados Unidos já estão lidando com os ataques do Irã a navios comerciais, com o TWZ acrescentando que ele disse que os Estados Unidos não vão permitir que o Estreito de Hormuz continue sendo contestado. Então, os Estados Unidos têm algum tipo de plano. A questão agora é, qual o plano? Tropas em solo parecem cada vez mais prováveis. Fique com a gente para entender o que isso pode significar para o futuro da Operação Fúria Épica. No entanto, simplesmente ter a versatilidade e a variedade de opções que já mencionamos pode ser o que Hegseth tem em mente. Uma unidade expedicionária de fuzileiros navais pode apoiar operações aéreas dos Estados Unidos contra o Irã, por exemplo. TWZ disse que essas unidades podem fornecer aeronaves adicionais, incluindo até F-35 para executar missões. Se essas missões serão realizadas no território iraniano ou conduzidas no mar, ainda não se sabe. No segundo caso, os Estados Unidos podem planejar posicionar caças sobre o Estreito de Hormuz para atacar lanchas e drones iranianos. A publicação destaca que o USS Trípoli foi projetado para esse fim e pode até virar um porta-aviões de F-35 Lightning se preciso. Talvez esse seja o plano. A 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais pode permitir que os Estados Unidos tenham força de ataque tipo porta-aviões no Estreito de Hormuz, sem tirar o foco dos porta-aviões já presentes na região. Com os próprios fuzileiros navais em missões de crise, como busca e resgate de navios atacados pelo Irã, na prática, há uma escolta para embarcações que cruzam o estreito. Não é uma grande escolta, mas permite respostas rápidas às ameaças no Estreito de Hormuz. Outra possibilidade é que os Estados Unidos possam usar seus fuzileiros navais e barcos de ataque anfíbios para atacar ilhas dentro e ao redor do Golfo Pérsico. Vimos algo semelhante ao bombardeio do que o Wall Street Journal chama de ativo econômico mais estratégico do Irã, a ilha de Karg. Responsável por 90% das exportações de petróleo do Irã, a ilha foi atingida pelo que equivale a um tiro de aviso, já que os Estados Unidos destruíram parte da infraestrutura, mas preservou a maioria dos ativos petrolíferos iranianos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos podem rever a decisão sobre o petróleo iraniano caso o Irã não reabra o Estreito de Hormuz. Fuzileiros navais e navios anfíbios enviados ao Oriente Médio podem reforçar essa ameaça? É possível. Vale notar que o Irã tem mais de 30 ilhas no Golfo Pérsico, mas só algumas são abertas a visitantes. Como mencionado, desembarques anfíbios nessas ilhas podem permitir que os Estados Unidos controlem áreas que provavelmente servem como pontos de lançamento para barcos rápidos e drones do Irã. Com esse controle, a influência que o Irã exerce através do Estreito de Hormuz diminuiria. Os Estados Unidos podem estar se preparando para supervisionar o Estreito de Hormuz ao tomar ilhas estratégicas bem debaixo do nariz do regime iraniano em dificuldades. Enquanto isso, os Estados Unidos seguiriam com ataques aéreos ao Irã e manteriam a ameaça constante de novos ataques à ilha de Karg sobre o regime iraniano. Por fim, há a possibilidade que Trump citou no início de março: enviar tropas ao solo, algo que os Estados Unidos não cogitavam antes. Já citamos que uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, especificamente a 15ª Unidade, foi a primeira força convencional dos Estados Unidos a entrar no Afeganistão em 2001. Não podemos ignorar que uma unidade semelhante segue para o Irã, já que a história mostrou que unidades expedicionárias de fuzileiros navais foram usadas como ponta de lança em grandes ataques terrestres no passado. De acordo com Bloomberg, Trump ainda está lutando com a ideia de colocar tropas em solo, pois isso significaria colocar soldados americanos diretamente na linha de fogo, o que tem potencial para causar um grande impacto em sua base de apoio nos Estados Unidos. Mesmo assim, é uma possibilidade cada vez maior, e se os Estados Unidos enviarem tropas ao Irã, há alvos claros que podem ser atacados. Tomar a ilha de Karg e outras ilhas é o objetivo mais claro pelos motivos já citados. Bloomberg acrescenta que os Estados Unidos podem querer obter controle sobre grandes quantidades de urânio enriquecido que estão em posse do Irã. Esse é o tipo de alvo que Estados Unidos e Israel atacaram na Operação Martelo da Meia-Noite, em junho. E há indícios de que bombardeiros B-2 lançaram penetradores de munição maciça em mais instalações subterrâneas iranianas na Operação Fúria Épica.
Para evitar que o Irã use essas instalações, seriam necessárias tropas em solo para assumir o controle total e evitar uma bomba suja. Mas há outra possibilidade, como Bloomberg explica. A terceira missão, em parceria com a Agência Central de Inteligência e o Mossad de Israel, enviará equipes ao Irã para se conectar com a oposição e criar um movimento de resistência, segundo o veículo. E por mais louca que essa ideia pareça, ela também parece estar muito alinhada com a forma como os Estados Unidos imaginam que a mudança de regime aconteça no Irã. Após os ataques ao regime do Irã em 28 de fevereiro, Trump disse ao povo iraniano: "Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Segundo o New York Times, será de vocês para tomar." Embora Trump tenha recuado, ressaltou que é muito pedir que o povo iraniano comum se levante, com a guarda revolucionária ainda nas ruas, atirando em quem protesta contra o regime do Irã. Ainda parece claro que os Estados Unidos imaginam um futuro em que atuam como coadjuvantes em um movimento anti-regime no Irã. Poderia ser essa a função da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais? Essa abordagem envolve muitos riscos. O Mossad e a CIA precisarão já ter contatos em solo iraniano, além de confiança suficiente nesses contatos para saber que eles vão trabalhar para formar um exército anti-regime que possa operar com a ajuda dos Estados Unidos. Nesse cenário, os Estados Unidos podem usar a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais para tomar pontos militares e econômicos como a ilha de Karg, além de treinar e armar continuamente um movimento de resistência contra o regime iraniano no continente. Grande parte do poder militar do Irã foi destruída pelos Estados Unidos. Com organização, recursos e armas, o movimento de resistência teria sua melhor chance desde a Revolução Iraniana. Fuzileiros navais e forças especiais dos Estados Unidos poderiam favorecer os revolucionários anti-regime. Pode parecer insano, mas se isso ocorrer, a influência do Irã no Estreito de Hormuz sumiria e o regime do país logo depois. Assistindo de fora está o presidente russo, Vladimir Putin. Nada disso era previsto por Putin, que usava o Irã para ampliar a influência russa no Oriente Médio. Mas está acontecendo, e o colapso do regime do Irã teria enormes ramificações para o presidente russo. Descubra quais são essas ramificações assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para não perder nossas análises sobre as ações dos Estados Unidos no Irã. Obrigado por assistir.